Seja muito bem-vindo a mais um Top Fé Podcast. Eu sou Igor Santana, alegria de ter você aqui para mais um dia especial. Toda quinta-feira nós temos esse encontro semanal a partir das 20 horas que traz partilhas de vida. A gente traz pessoas aqui também com testemunhos impactantes, mas também assuntos relevantes que com certeza vão transformando a nossa maneira de enxergar a vida, de enxergar as situações, as coisas, os acontecimentos e até as pessoas. E hoje, de maneira especial, quero acolher com muito carinho um casal, que vai falar um pouquinho da sua trajetória de vida, do seu encontro com Deus. E olha, se encontraram com Deus através de uma intercessão, de alguém muito especial. Estou falando do Marcelo e da Andréia. Marcelo, Andréia, sejam bem-vindos ao Top Fé Podcast. Oi, Igor. Tudo bem com você? É uma honra estar aqui com você hoje, né? Agradecer você por esse convite especial e maravilhoso, né? E espero que nosso testemunho impacte alguém, né? De uma certa forma, que traga mais pessoas para perto de Jesus, né? Que a nossa história é uma história de superação, fé, amor, e que Nossa Senhora vem nos usando muito, né? Principalmente Nossa Senhora de Fátima. Desde já, muito obrigado. Deus te abençoe, tá? Amém. Andréia, seja bem-vinda. Muito obrigada, Igor, pelo convite. Agradeço de todo o coração. E a gente está aqui sempre que precisar, mas vamos contar um pouquinho da nossa história, de tudo que já vivemos até hoje. Muito obrigada mesmo. E essa caminhada juntos já tem alguns anos. 12 anos de namoro e mais 19 anos de casado, né? Então temos 30 e poucos anos já juntos nessa caminhada. Nossa vida sempre foi uma vida tranquila, né? Em relação à fé, né? Minha vida sempre foi baseada numa vida cristã católica, né? Minha mãe, muito devota de Nossa Senhora, chama Maria de Fátima, né? Meu pai, João, sempre dentro da igreja. Minha mãe sempre devota de Nossa Senhora. E a gente casou em 2005, né? Em 2009 tivemos a Júlia. Hoje ela está com 17 anos, né? E o Heitor em 2012, que hoje ele está com 14 anos, né? Então a gente sempre procurou estar sempre próximo a Deus, né? Sempre numa constância, né? Mais próxima de Jesus, mais próximo de Nossa Senhora, né? E esse foi o nosso início de trajetória, na verdade, né? E com o tempo, isso, eu vou contar um pouquinho para você logo mais, né? Que teve um esfriamento em cima de tudo isso, né? E eu acredito que tudo foi para o propósito do próprio Deus, né? E eu falo que Deus permite coisas na vida da gente para a gente edificar, né? Então, foi assim, hoje eu conto que foi maravilhoso, mas também tem uma parte que eu posso te falar que não foi muito bacana, né? Porque o meu amor a Nossa Senhora um período esfriou, né? Isso me deixou muito triste depois, né? E eu vou contar para você o que ela veio fazendo conosco, né? Em meados de 2003, eu trabalhei com pessoas, né? E essas pessoas não eram católicas e tá até aí tudo bem, né? Cada um segue o que acha mais bonito, né? E meu amor com Nossa Senhora foi esfriando, porque eu fui tendo outros entendimentos no meio de tudo isso, né? E com tudo isso, eu fiquei mais ou menos uns 20 anos com meu amor esfriado a Nossa Senhora, né? Então, eu falo isso, mas eu não falo isso com o coração, assim, um coração transbordante, né? É muito triste para mim contar isso hoje, mas precisou passar, né? E nesses 20 anos eu confrontava muito minha mãe, né? Eu fazia questão de fazer questionamento com ela. Por que nós, né, não acreditamos, vocês católicos, né, acreditam muito em Nossa Senhora, sendo que Jesus que cura, né? Então eu questionava muito isso, a minha mãe, né? Então foi um tempo muito doloroso, na verdade, para ela e para mim, porque hoje eu sei que o amor de mãe é o amor maior que temos na nossa vida, né? Imagina quando o anjo veio anunciar a Maria, né? Se ela tivesse falado não, imagina o que seria da humanidade naquele momento, né? Então, hoje eu sei de tudo isso, mas precisei passar por tudo que a gente passou. E com tudo isso, a nossa vida foi caminhando. Eu ia na igreja, mas era um amor mais frio, né? Era um amor mais
que eu posso dizer? Eu era aquele famoso católico de esquenta-banco. Você ia na missa... É o católico light, eu costumo dizer, viu? O católico com baixas calorias espirituais. Exatamente isso aí. Então eu fazia questão, ia lá, eu sentava no banco, eu assistia a missa, porém na parte final da missa, né, eu não conseguia rezar a Ave Maria. Né? Então era uma coisa muito triste, né, para mim. Mas tudo bem, eu te conto isso, não é com felicidade, mas eu conto como um processo de crescimento. Faz parte da história. Sim. E tudo isso em 2022, finalzinho de 2022, a gente começou, no caso mais a Andréia, né, a participar do Terço das Rosas, né? Que é um movimento que tem na nossa paróquia aqui, né, no Santo Expedito, né, que a gente pertence a Santo Expedito aqui em Jales, e é um movimento muito bonito, que é um terço na rua, né, que envolve muita gente, tem vezes que mais de 300 pessoas na rua, é um terço maravilhoso, na verdade, né, e foi ali que foi o início de tudo, na verdade, da mudança. Porque a Andréia, ela fazia muita parte do terço, e eu não fazia muita questão não, sabe? Como já disse, né? Então eu não fazia essa questão. E todas as vezes que a Andréia ia no terço, às vezes eu arrumava desculpa, que eu gostava muito de tomar uma cervejinha, essa é a verdade, né? Então eu fazia questão de fazer um churrasco, não ir, e quando tinha algum amigo na minha casa, eu não deixava ir também não. Então é uma coisa meio ruim, né? Então... Nesse processo todo, a Andréia ia muito no terço, e a Andréia recebia rosas, né, e eu não entendia muito o porquê daquilo, né, amor? Eu acho que foi um período bastante bacana, na verdade. Só explicando para o pessoal, né, eu também já tive a oportunidade de participar, é lindíssimo o Terço das Rosas, né, como o Marcelo falou, muita gente chega a fechar a rua praticamente para as pessoas participarem, e enquanto a gente está rezando, uma rosa vai passando de mão em mão. Isso. Né, por isso chama o Terço das Rosas. E aí a rosa vai passando de mão em mão, e depois, no final, algumas pessoas levam essa rosa para casa, no sentido de que Nossa Senhora está te dando esta bênção, né? Te trouxe, ou seja, você não foi nesse terço por acaso, foi Nossa Senhora que te levou para ele, né? Então é muito bonito isso. E a Andréia, por várias vezes, levava a rosa para casa. Sim, a Andréia levava essas rosas para casa, mas eu não entendi o porquê, né? E você entendia, Andréia? Eu entendia. E toda vez eu questionava ele, mais uma vez. E aí, a última vez que antes de tudo que me aconteceu, eu cheguei uma noite com a rosa em casa. E eu falei, hoje essa rosa é para você. Que lindo. Aí eu falei, hoje essa rosa é para você, você precisa ir pro Terço das Rosas. E como você acolheu isso, Marcelo? Então, no momento eu fiquei meio assustado, né? Junto com essa rosa, também nós tivemos o convite para participar do acampamento, né? O acampamento que aconteceu em Jales também em fevereiro de 2023. Mas antes desse acampamento acontecer em Jales, a gente tivemos uns convites para ir para o Paraná, né? Porque, na verdade, o acampamento, o berço maior é ali no Paraná, região de Moarama, né? E eu sempre falava, não, mas o que eu vou fazer nesse lugar? Eu vou viajar 700 quilômetros, pagar uma inscrição para ir lá, para quê, né? E nesse dia que ela trouxe essa rosa, aí ela já tinha recebido esse convite, né? E eu falava que eu não ia, eu não queria participar disso. E por incrível que pareça, naquele dia eu fiquei incomodado, bastante incomodado. No outro dia eu recebi um dinheiro e era o valor certinho da inscrição. E eu coloquei esse dinheiro na Bíblia, lá embaixo da Bíblia, assim, em casa, né? E ela falou assim pra mim, eu vou fazer parte do acampamento, eu vou fazer esse acampamento. E eu fiquei tipo, ixi, e agora, né? Eu vou ter que fazer parte disso também? E eu não queria de jeito nenhum. E resumindo, Deus foi tocando o coração, porque a gente tem que ir assim, né, Igor? Penso eu que nós vamos numa constância com Deus. A gente tem que se permitir também, né, a liberar o coração a Deus, né? Nós, Igor, temos uma fechadura no coração. Porém, essa fechadura, ela é pro lado de dentro. Ela não tem a chave pro lado de fora. Então, eu acredito que só nós temos essa chave. Então nós temos que abrir o coração pro lado de dentro e não pro lado de fora. Então Deus tocou no meu coração para participar. Pensei, né? Já que ela vai, vou eu também. E assim fomos, com a graça de Deus, porque foi a melhor experiência da minha vida. Isso eu posso falar que foi a mudança, a chave de tudo. Foi participar desse acampamento.
E naquele lugar, quando a gente foi num dia antes, eu pensava, poxa, eu vou ficar 4 dias naquele lugar e eu vou ficar sem tomar minha cervejinha? Não, olha que triste, né? Como que é providência, né? Porque eu falo que é providência de Deus isso aí. E lá dentro, num dia anterior, eu falei, o que eu vou fazer? Vou tomar todas, né? Pensei comigo, vou tomar. Triste falar, mas era isso. Tanto é que no outro dia, eu acordei com o ácido úrico atacado. O dedo do pé estava daquele jeito, né? Com uma dor, e fomos mesmo assim. Mas eu te garanto, meu irmão, foi a melhor experiência da vida. E como já deduz tudo o que eu venho te falando, o que acontece? O Terço das Rosas é um movimento do acampamento. Então deduz que lá dentro você tem esse terço também. E lá nesse terço, dentro do acampamento, foi a mudança da minha vida, a chave da minha vida, né? Eu tive um encontro com Nossa Senhora, literalmente, né? Falo que eu fui agraciado por ela naquele momento. E foi a melhor experiência que eu tive com Deus e Nossa Senhora. Então, a partir dali, tudo na minha casa mudou. Tudo, literalmente tudo. Eu saí daquele lugar maravilhoso, assim, ó, radiante, que eu fiquei mais ou menos, fora de brincadeira, acho que uns 20 dias sem conseguir trabalhar. Eu não conseguia ficar dentro de mim mais, de tanta graça que eu tive. Eu acho que eu fui tocado pelo Espírito Santo naquele lugar. E Nossa Senhora veio falando muito comigo. Aí eu ganhei aí, nos próximos terços que tiveram, eu fui assim agraciado. Eu ganhei 4 rosas seguidas nos terços. Pra você ter uma ideia, Igor, eu não consegui mais parar de ir no terço depois. Então Nossa Senhora vinha falando muito comigo através das rosas, né? Como você disse, a rosa é muita gente, imagina. Naquela época, hoje ainda depende muito do dia, naquela época era tipo 17 rosas, 20 rosas, e para essa rosa parar na tua mão, tinha que ser muito especial, né? É providência. Exatamente, por isso que eu sempre te falei aqui agora, que a chave do teu coração é pro lado de dentro, então eu consegui abrir o meu coração para Nossa Senhora. Então foi muito libertador na minha vida isso. E toda porta grande, ela tem uma chave pequena. Exato. Toda porta grande, ela tem uma chave pequenininha. Às vezes essa rosa era a chave que faltava, que precisava para abrir a porta da história de vida de vocês, para acolher a fé, para acolher o amor de Deus de uma maneira como antes você ainda não tinha experimentado, né? Então, com certeza, faltava a chave. A fechadura estava ali. Faltava essa chave que foi a rosa que você recebeu no terço e que com certeza veio abrir portas extraordinárias na vida de vocês. É isso mesmo. Então a rosa, ela foi um símbolo muito forte. Eu fui pesquisar sobre isso, né, na época, falando, mas o que Nossa Senhora quer de mim, né? Com tantas rosas vindo para minha casa, tudo na minha mão, sabe? Então foi assim, um momento muito, muito libertador para mim, tá? E através disso, também surgiu um outro sentimento. Isso foi uma cura minha, né? Eu me resgatei com Nossa Senhora, né? Pedi perdão para minha mãe, né? Minha mãe, tadinha, né? Ela teve esse sofrimento durante 20 anos, né? Que não foi fácil, não é fácil para ninguém. Quando é um processo de cura, não é fácil para ninguém, né? Mas a gente tem que estar sempre com o coração aberto, né? Jesus ensina isso para nós. E eu tive um sentimento muito forte de ter um rosário, né? Como assim, né? Não tinha... Aí eu falava assim, amor, eu preciso então de um rosário. E aí ela falava assim, ó, então vão comprar um. Mas você sabe que é aquele sentimento assim, eu vou comprar um, mas não sei se é isso que eu quero. Parece que Nossa Senhora vinha imputando no meu coração e falava assim, meu filho, não é isso. E um belo dia acordei com o sentimento de querer comprar umas bolinhas para fazer rosário. Falei, nossa, mas eu vou fazer um rosário. Aí aqui em Jales tem a Joia de Mulher, né, que vende as bolinhas lá, né? Eu cheguei lá nessa loja e falei, vou lá ver como é que funciona isso, né? Fui, olhei as bolinhas lá, olhei para todo lado, eu queria umas bolinhas pretas, né? Falei, eu vou fazer uns rosários, né? Pensava comigo no meu coração. Aí eu vim com esse sentimento. E em casa eu fui fazer uns tutorial de como fazer rosário e comecei a costurar. Eu falo que o costume de costurar um rosário. Comecei a costurar esse rosário. Mas quando eu estava terminando esse rosário, eu senti que não era meu. Eu já sentia naquele momento que não era meu. E Nossa Senhora foi colocando no meu coração que eu tinha que agraciar pessoas com aquilo. Aí eu falei, nossa, mas né, como é que eu vou fazer isso? Pensava comigo, né? E num belo de uma noite que teve uma procissão, né, lá na Nossa Senhora da Ressurreição, a gente fez a procissão e no meio do caminho aquilo foi muito forte no meu coração. E quando a gente chegou dentro da igreja,
eu senti que eu tinha que entregar aquele rosário. E eu entreguei para um amigo muito, muito, muito especial meu, o Edson Santos, né? Que às vezes você conhece ele, canta, o Edson, muito gente boa. Aquele é de Deus também. Eu falo assim, nós temos que andar com pessoas que te aproximam de Jesus, né? Porque essas pessoas são as verdadeiras pessoas que vão te ajudar a caminhar até o céu, né? E o Edson é uma delas, né? Tenho um agradecimento muito grande com ele, né? Espelho muito na vida dele também. E aquele dia eu entreguei um rosário para ele. E nós choramos igual criança aquele dia no banco da igreja. Então foi um momento especial. E aquilo ali, eu tive certeza na minha vida que eu tinha que continuar fazendo aquilo ali. E Nossa Senhora continuando a dizer, meu filho, faça mais rosários. E eu sou testemunha disso, gente, porque eu tenho um rosário que a gente coloca debaixo do travesseiro em casa, né? A gente arruma a cama e coloca esse rosário debaixo do travesseiro. E foi um rosário que eu ganhei de você. Eu não me esqueci, não. Ele tá ali todo dia. Que bom, que bênção, né? Então, mas aí teve esse processo, né? Eu conto tudo, eu tô te contando todo esse processo para contar ali na frente o que aconteceu, né? Com o nosso milagre, né? Na verdade. Eu falo que tudo é um processo. Eu vou dar uma outra explanada aqui, né? Eu sempre vou basear, escutei isso um dia do Padre Juliano, né? Ele falou assim, o cara que vai fazer as Olimpíadas, né? Ele se prepara 4 anos, ele vai lá 4 anos preparando para fazer às vezes 10 segundos de prova, 3 segundos, um tiro, ou qualquer coisa nesse sentido. A fé, ela tem que ser da mesma forma. Você tem que se alimentar nela. A gente tem que se alimentar na fé. Por quê? Porque a hora que você passar por uma turbulência, você vai estar preparado para aquilo. Então, quando a gente passou por uma dificuldade, eu acho que a gente já estava em formação e Nossa Senhora e Jesus já estavam nos preparando para aquilo que vinha. Então, essa é só uma comparação que foi uma coisa marcante que ele fez na minha vida, sabe? E a partir daí, desse rosário do Edson, eu tive certeza que eu não ia parar mais. E a Andréia até comprou um rosário, né, amor, que você tinha visto, né, na internet, que eu tinha vontade, que era um rosário preto de hematitas, né, coisa mais linda, né. Só que olha como é que Nossa Senhora é providente, né. Ela chegou a me dar esse rosário no meu aniversário e eu usei ele e fui na missa com ele. E assim que nós chegamos, o menino estava em casa, né, o Heitor, o amiguinho dele, os dois brincando e bateu a mão no rosário. E o rosário caiu e ele quebrou a cruz em 3 partes no chão, né? Aí eu peguei, olhei para aquilo assim, um rosário, coisa mais linda. Mas ali eu já tinha entendido que não era para mim usar aquele. Era para continuar fazendo mais, né? Então, e assim eu comecei a fazer rosários. Comecei a agraciar pessoas e cada pessoa que recebia esse rosário era uma bênção e uma cura para ela e para mim também. Porque o que eu escutava de testemunho, ao contrário, eu tinha certeza que era para continuar com aquele trabalho, com aquele lindo trabalho, sabe? Então, e eu comecei a fazer esses rosários, né? No começo eu comecei a fazer mais de homens, né? E depois eu comecei a fazer alguns rosários de mulher. E até eu coloquei na mão da Andréia, para ela fazer missão comigo também, né? E está sendo uma bênção, uma graça, né? Esse trabalho, né? Esse tipo de evangelização que Nossa Senhora colocou na nossa casa, no nosso coração. Às vezes as pessoas pensam que levar a palavra de Deus é você pegar um microfone, subir num palco, num púlpito e pregar para as pessoas, pregar para multidões. Mas Deus, ele vai trabalhando na vida de cada um de uma maneira diferente. Deus usa do talento que você tem, de um dom que você tem, ou ele suscita um dom e um talento na sua vida para que você possa abençoar pessoas. Então o rosário, o fazer rosário na vida de vocês foi algo lindo, que foi uma resposta que você quis dar para Deus por meio do chamado que ele te fez através do Santo Terço com Nossa Senhora. Então eu convido você hoje que está acompanhando esse podcast a pensar assim, qual é a resposta que eu posso dar para Deus através do chamado que ele tem feito em minha vida? Porque a nossa experiência com Deus, o nosso encontro com Deus, ele não pode ficar só para nós. Não é um dia que você vai ficar num resort, a fé não é um resort onde você fica lá curtindo numa boa, né, sem pressa para ir embora. Não há aqui, como
aconteceu com os apóstolos de Jesus na transfiguração. Pedro, Tiago e João estavam ali confortáveis. Vamos armar 3 tendas aqui, vamos ficar por aqui, porque aqui tá bom demais. Quando a gente tem uma experiência com o amor de Deus, seja num encontro, seja num terço, seja numa pregação, seja através desse podcast, de uma evangelização, isso não pode ficar só para nós, porque senão a gente corre o risco de ser um parasita na fé. Isso. O parasita da fé é aquele que só fica sugando, ele quer para ele mesmo. Ele quer, eu preciso sentir algo bom, eu preciso sentir unção, eu preciso sentir paz, eu preciso... Aí quando vem uma aridez espiritual e a pessoa não sente mais, porque Deus permite isso, permitiu na vida de São João da Cruz por muitos anos, quando ele escreveu o livro Noite Escura, foi justamente para relatar esse sentimento que não vinha mais da fé, porque fé não é sentimento, fé é decisão. Fé é você acordar todo dia e falar assim, eu preciso rezar, não porque eu quero, não porque eu estou com vontade, mas porque eu dependo da oração para sobreviver espiritualmente. Então quando nós vivemos a fé de maneira mergulhada naquilo que Deus nos pede, que é o chamado que Ele nos fez, a nossa fé ela não vira somente, ela não se resume somente em algo que nos conforta, que nos traz acalento, que nos traz segurança, que nos traz bons sentimentos, mas a fé nos leva a fazer algo além daquilo que talvez eu queira para mim. Aí você vai se doando para o outro. Então eu convido você que está acompanhando esse podcast hoje a pensar, qual é a resposta que eu posso dar para Deus por meio do encontro que eu tive com Ele um dia, numa experiência de fé? Eu não posso ficar parado. Eu não posso ficar sem anunciar, eu não posso ficar sem evangelizar, eu não posso ficar sem fazer nada, porque a nossa vida nessa terra é muito curta. É muito curta. Para que a gente fique somente acompanhando as coisas, né? Assistindo, com o controlinho remoto na mão, e você vai vendo a vida passar. E tem gente que vive até dando replay. Tem gente que é assim, né? Imagina você na frente da TV, e aí você fica dando replay, eu quero assistir isso de novo. Só que é aquela pessoa que fica remoendo as coisas. Quantas pessoas ficam remoendo o encontro que teve com Deus lá atrás? Mas como eu era feliz quando eu participava da igreja, eu sentia unção. Hoje não sente mais. Hoje parece que eu rezo o terço, não sinto mais unção. Hoje eu vou na igreja, parece que ninguém prega mais como antigamente. Para de viver como um museu, somente olhando para as coisas antigas, e comece a entender que Deus tem algo novo para você. Acontece que Deus está sempre pronto para nos entregar coisas lindas, só que a gente está preocupado demais com aquilo que passou. Comece a olhar, como o Marcelo falou aqui, né? A resposta que você pode dar aquilo que Deus um dia colocou no teu coração. E você pode ter certeza que você vai parar de ficar dando replay no passado e remoendo aquilo que já foi. E você vai começar a escrever histórias novas. Agora, histórias elas são construídas na alegria, mas também na dor. Você falou, Marcelo, sobre a turbulência que vocês também viriam a passar. E essa turbulência que vocês viriam a passar, você já sentiu que Deus estava preparando vocês. Conta um pouquinho como se deu isso. Então, aí a virada de chave mesmo, né, foi no dia 21 de fevereiro de 2023, né, após o acampamento. A nossa vida, a nossa casa transformou literalmente para a graça de Deus. Então, nossa casa começou a respirar a igreja, literalmente, né? Meus filhos, né? A Júlia começou a fazer o coral das meninas, né? O Heitor virou coroinha. A Andréia, eu e a Andréia, nós começamos a fazer o curso de ministro, né? Nossa casa estava caminhando maravilhosamente bem, né? Através da transformação que a gente passou, né? E foi lindo. Lembra daquela parte que eu falei que eu gostava da cervejinha? Então, todo aquele dinheiro que eu gastava com cervejinha, eu comecei a gastar com material para fazer o rosário, né? Então, haja rosário, né? Então, foi assim. Então, esse processo, a nossa família estava na graça, vamos falar assim, né? Mas eu falo assim, tudo mudou quando você começa a falar assim, né? Senhor, tá tudo bem, eu agradeço minha casa, minha família, tá tudo maravilhosamente bem aqui, Senhor, mas faça a sua vontade e não a minha. Mas eu posso te dizer, Igor, com propriedade, a hora que a gente faz esse tipo de oração, a gente tem que estar preparado, porque a minha vontade, qual é a minha vontade e a sua vontade?
que Deus, né, nos dê sempre o bom, é o que você acabou de falar. Mas às vezes Deus permite coisas na vida da gente para a gente crescer na fé, né? E aí a gente teve a oportunidade de ir lá para São Jorge, né, meu amor? No dia 11 de junho, no Corpus Christi, lá em São Jorge do Patrocínio. A gente foi servir um acampamento lá, né? E lá foi uma resposta de Nossa Senhora na nossa vida, porque o tema daquele acampamento foi "Sou todo teu, Maria". E naquilo foi maravilhoso, porque era o 8º acampamento lá e nunca teve um tema mariano lá. E nesse foi uma resposta muito bonita, né? Isso no dia 11 de julho. Então, a partir daí, a nossa vida estava na constância, maravilhosamente bem. Tanto é que aí, quando chegou o mês de agosto, né? Nós estamos em agosto, né? 20 de agosto, nesse período, há 3 anos atrás, nós estávamos no deserto. A Andréia estava literalmente, nesse exato momento, num coma profundo, né? Em São José do Rio Preto, né? Então, e você vê como é que é a graça de Deus, né? Hoje, há 3 anos na frente, nós estamos aqui falando dessa graça, né? Deus permitiu que a gente estivesse aqui testemunhando isso, né? Então, a virada de chave na minha casa, depois de tudo isso que a gente estava caminhando numa sintonia muito bonita com Deus, foi isso que eu te falei, a permissão de Deus, né? Faça a sua vontade, não a minha. E qual foi a vontade de Deus naquele dia? Eu não falo que é vontade, mas é uma permissão para a gente crescer, né? Porque a gente tem que tirar de todos os problemas, a gente tem que tirar coisa boa, né? No dia 11 de agosto de 23, a Andréia, ela é instrumentadora cirúrgica na Santa Casa, né? Do Dr. Tarso, né? Da Gastro. E ela acordou aquela sexta-feira de manhã, né? E se arrumou, ela sai muito cedo de casa, né? Era por volta das 6h15 da manhã. E aquele dia ela foi eu tinha uma moto e ela tinha uma bis, mas por providência ela andava na moto e eu andava na bis dela, né? E a moto tinha feito uma revisão e essa moto estava com problema no freio. Aí eu falei para ela, vai com a bis então hoje trabalhar que eu vou levar a moto na oficina. Aí ela falou assim, você vai tomar cuidado, né? Eu falei, vou tomar cuidado e tal, né? E aí ela foi, né? Se arrumou. E aquele dia eu acordei nessa sexta-feira, uma sexta-feira no dia 11 de agosto. Tem datas que marcam a gente, né? E essa foi a data que marcou a nossa vida. E ela foi o único dia, Igor, olha que engraçado, foi o único dia que ela não veio e me deu um beijo, né? Porque como ela sai muito cedo, às vezes a gente tá deitado ainda, né? Tá para levantar, para levar os meninos pra escola e tal, né? E ela não veio me dar tchau aquele dia. E ela ainda olhei assim para ela, né? Eu falei, nossa, você vai tão bonita hoje trabalhar, né? Ela falou, de vez em quando a gente tem que andar arrumada, né? Brincou ainda assim, né? E ela pegou e montou nessa bis e foi, né? Esse foi. Até então tava tudo bem, né? Os meninos acordou, os meninos levantaram e a gente tomou café junto, numa boa, e tudo fluiu. Os meninos pegou o ônibus para ir para a escola na esquina de casa, foram para a escola, e quando foi mais ou menos umas 6:50 da manhã, meu telefone toca. Uma ligação mudou tudo. O que aconteceu, André? Qual foi o fato que marcou esse dia para vocês? Então, aí eu saí de casa e fui trabalhar, mas eu andei um período bem curto de casa. E eu lembro que eu saí de casa, de moto, eu andei 2 quarteirões de casa. E só caí. Pertinho de casa. Pertinho de casa. Caí deitado do lado direito ainda. Só que daí eu já não bateu em carro nenhum? Não trombei, não passei em cachorro, nada. Eu só caí, mas aí já não levantei mais também. Aí bateu muito forte a cabeça. Bati a cabeça, Lembrando que o capacete escapou da cabeça, né? E ela bateu a cabeça. Aí tinha um moço no ponto de circular, meio quarteirão para frente, ele chamou o SAMU e me levou. E a gente tinha cirurgia marcada às 7 horas da manhã, eu nunca chego atrasada. No seu trabalho? No meu trabalho, Trabalho no hospital. E aí eu não chegava, aí as meninas me ligaram e eu não atendia, né? Aí, com o tempo que me ligou, demorou um tempinho, o pessoal do UPA que atendeu. Aí eles entraram em contato com o doutor foi lá no UPA me visitar, me organizar, me atender, pediu para levar para a Santa Casa, fez os exames. Enfim, eu tive um traumatismo crânioencefálico. Ele me encaminhou para Rio Preto.
Aí a ambulância me levou, fui de UTI móvel e eu fiquei 11 dias em coma. E no dia 10, eu fiz uma traque, umas 5h30 da tarde. Eles falou que tinha que fazer, porque já fazia 10 dias que eu estava em coma, então precisava fazer. Aí eu fiz. O padre foi lá, fez uma unção muito bonita e 4h30 da manhã eu acordei. Sentei na cama, aí a doutora foi lá, ficaram todo mundo apavorado, preocupado. André acordou, fiz os exames e eu consegui já levantar no mesmo dia de manhã, dei uma voltinha na UTI e tudo, e daí para frente eu fui melhorando e fui fazendo a minha transferência da UTI, passei para a semi-UTI, da semi-UTI fui para o quarto. Então eu ia ficar um período internada e logo com 3 dias eu voltei embora para casa já, porque estava tudo bem. Aí eu vim embora para casa, eles me deram um período bem compridinho, de 5 meses de atestado, mas eu sentia que eu estava bem. No começo, eu tinha um pouquinho de dificuldade para andar, quando eu cheguei em casa, para falar, tudo por conta da tráqueo também que eu tinha feito. Mas quando fez 2 meses, ia fazer 2 meses na segunda-feira, no domingo, eu mandei mensagem pro doutor. Eu quero voltar. Agora tem 2 meses, mas eu posso voltar? Eu fico sentadinha se precisar, mas eu quero ir. Quer trabalhar? Né? Eu quero trabalhar, Então, aí ele falou, pode, se você conseguir, se você for ficar sentadinha, bonitinha, pode, mas aí eu fui. Mas eu não quis ficar sentada. Eu quis trabalhar normal, porque eu sentia que estava tudo bem. Certo. E no primeiro retorno que eu fui, o doutor falou, nossa, mas você era para estar aqui de cadeira de rodas, você sabe da gravidade que você teve? Aí eu falei, sei, nós conversamos bastante. Ele falou assim, eu vou te dar alta hoje, já no primeiro retorno, que você ia demorar 5 anos para ter alta. Porque a gente precisava tratar, a gente precisava cuidar de você. Mas você está tudo bem, você não tem mais nada, então você precisa dessa alta hoje. E eu, graças a Deus, tive a alta. E voltei, estou trabalhando até hoje, mas hoje eu penso assim, confio nos propósitos e na misericórdia de Deus, acredito em Nossa Senhora, fui consagrada a Nossa Senhora de Guadalupe, e hoje eu falo assim, é ruim para mim? Não é. Porque hoje eu vejo assim, eu precisava de viver tudo isso, de passar por tudo isso, para me entender o que Deus queria de mim, porque na vida da gente não é só de flores. A gente tem os desafios que a gente precisa saber superar, precisa saber como é que vai lidar com cada um deles. Então, esse processo que eu vivi me fortaleceu ainda mais na fé, no acreditar e confiar em Deus e aceitar tudo que Ele tem para mim. Pois a partir do momento que eu acredito e confio nos propósitos dEle, nada vai me abalar. Eu não preciso ter medo de seguir, ter medo de onde eu vou estar, porque eu sei que Deus está comigo. Mas eu preciso confiar e acreditar e saber que tudo é propósito dele. E eu preciso fazer tudo certinho. Não adianta eu acreditar e confiar em Deus e levar tudo de qualquer jeito também. Então eu preciso seguir firme, fazer tudo certinho e acreditar em Deus. E viver sempre na fé. E além disso, porque vocês estão diante de um milagre, né? A Andréia é um milagre na medicina e ela provou isso, né? Até mesmo para os próprios médicos que atenderam ela. Quantas vezes você já se deparou em situações também onde algo inesperado aconteceu, onde talvez uma dor, uma tragédia, uma notícia ruim, parece que tirou você do caminho que você estava planejando. Isso aconteceu com eles. Imagina como foi difícil toda essa história vivida, porque quando a gente conta aqui, né, parece que é algo simples. Parece que é uma história que a gente está assistindo num programa de televisão que daqui 15, 20 minutinhos vai acabar e vai voltar tudo ao normal. Mas para quem viveu a experiência, a dor, o sofrimento, as indas e vindas para o hospital, né, e tudo isso
vai causando uma ferida. Tudo isso vai fazendo com que o nosso coração, às vezes, até questione Deus, questione as realidades da vida. Ou até mesmo vai fazendo com que a gente acredite ainda mais que Deus está cuidando e que o milagre pode acontecer. Então, a Andréia é um milagre de Deus, né? Isso que aconteceu na sua vida, com certeza, eu acredito que hoje serve como um estímulo, como um testemunho para que outras pessoas também não desistam diante da dificuldade que esteja vivendo. Sim, cada um tem um propósito de Deus e a gente precisa seguir em frente, aceitando e confiando a cada dia mais nele, a gente consegue seguir em frente e com muita tranquilidade também. Nada pode nos abalar, porque Deus confia em nós também. Que lindo. Marcelo, o que isso mexeu na tua vida? Porque você, assim, já era uma pessoa diferente, né? Já tinha tido um encontro com Deus através do rosário, através de Nossa Senhora, da intercessão dela, mas eu acredito que esse momento específico amadureceu ainda mais a tua fé e amadureceu ainda mais a tua experiência com Deus. Não é uma história, não é uma novela, né? Na verdade é um milagre mesmo, né? Então, quando a Andréia caiu e imagina, eu com 2 crianças em casa e ter que dar essa notícia para uma criança. Meu Deus. Então, resumindo, voltando só um pouquinho, né, porque a Andréia já deu uma explanada, né, do acidente, mas é assim, imagina, eu cheguei na escola aquele dia para pegar os meninos, eles achou que até a gente era uma sexta-feira, né, o pai veio buscar a gente para ir no Náutico, né, passear, e aí eu abracei eles e falei, olha, a mãe sofreu um acidente muito grave, a mãe está em coma, a mãe está num processo difícil, então eu vou precisar de vocês, né? Mas assim, Igor, basicamente eu sou muito grato a Deus por colocar pessoas de fé perto de nós, porque lembra que eu te falei, caminhe com pessoas de fé que você vai perseverar. Então, o processo do milagre, ele não é só o processo que nem eu te falei, você não vai clamar a Deus só na hora da dificuldade, não. Aí eu falo assim, por que Deus permitiu isso tudo na nossa vida quando nós estávamos mais bonitos na vida da caminhada de igreja, né? São os questionamentos que a gente faz e aí você fala assim, Senhor, eu questionei muito Jesus, muito Nossa Senhora. Eu falei, nossa, mas agora que nossa casa está caminhando bem, o que o Senhor quer de nós? Por que o Senhor vai recolher a Andréia assim, do nada? Então, aquele dia foi um dia muito, muito dolorido, marcante, né? E eu fui com a Andréia na UTI, né? A UTI veio aqui, buscou ela. A gente deu entrada lá às 17h03 lá no hospital de base de Rio Preto. Imagina, uma sexta-feira, aquilo transbordando de gente na rua, trânsito e aquela tristeza no coração. Mês de agosto, nosso mês é um mês seco, né? Então foi um mês muito marcante, né? E eu sozinho, levei mochila aquele dia, eu não sabia o que ia acontecer, o que ia ser feito, sabe? Então, assim, as percepções, você começa a refletir muito a vida, né? A vida, ela foi sendo moldada ali dentro. Eu falo que 11 dias de puro... Eu parei minha vida, eu tranquei tudo, eu perdi alguns clientes naquele período, né? Eu fiquei praticamente 2 meses sem trabalhar, para cuidar, né, da Andréia lá naquele lugar. Deixei minha sogra em casa, minha mãe cuidando dos meninos. Falei para eles, vida normal, tá? Vamos tentar reflexão, vamos para a escola, vamos tentar, porque se eles ficarem em casa remoendo não vai dar certo. E você sabe o que é mais bonito de tudo isso, Igor? Nossa Senhora já veio preparando esse momento, né? E lembra que eu te falei sobre os rosários, né? Quando a Andréia deitou, os rosários se levantaram em oração, que Nossa Senhora tinha mostrado para mim naquele momento que os rosários não eram de Nossa Senhora, eram um rosário para a Andréia. Então, através daqueles rosários que foram entregues, aqueles rosários levantam em oração para ela. E a Andréia é fruto de milagre, de oração, não é fruto do acaso. Nossa Senhora tinha preparado aquele momento, aí eu entendi aquilo. Né? Então, como eu já venho naquela ascensão de fé, então foram 11 dias e todas as casas onde eu tive que passar, onde eu fiquei, o que eu fiz naquele lugar, eu não tinha o que fazer em Rio Preto. Então, os horários de atendimento de visita era das 11h30 ao 12h30 e das 7h30 às 8h da noite, né? Então, o que acontecia? Eu ia para a igreja, ia para a Basílica, ia rezar, eu comungava todos os dias para a Andréia, né? Então, foi um processo muito assim, dolorido, porém intenso, né? Na fé. Então, teve esse processo
de muita oração, muitas denominações, batista, muitas outras que oraram por nós, sabe? Sim, em peso. Até hoje, Igor, a gente recebe testemunho. Até hoje a gente recebe testemunho. E quantas vezes, né, amor? A gente está no mercado. Nossa, você tá tudo bem, Andréia? Rezei tanto por vocês, orei tanto por vocês. E a gente só tem gratidão a todos que fizeram isso por nós, sabe? Então a vida, ela é uma ascensão de gratidão também, né, com as pessoas. Porque ninguém caminha sozinho, né? Ninguém caminha sozinho. Eu acho que esse foi um dos momentos mais marcantes, assim, né? E doloridos também, né? E a Andréia, como ela mesma disse, ela foi um milagre, né? E não tinha perspectiva de melhoras, não tinha. Todas as tomografias que a gente pegava na mão ali, os doutores lá, eles não têm muita sensibilidade para falar, não. Sim. É bem incisivo mesmo na conversa, ó, não tem muita... Então, tudo que você via ia na contramão da cura, né? Então, no mínimo, era para ter ficado sequelada, no mínimo. Isso aí era já... Até uma doutora lá falou, um dia antes dela acordar, né? Falou pra... Olha, a Andréia ela tá desperta já, né? Isso aí que você tá vendo. A gente só não sabe o grau de lesão que ficou nela, Vai ser assim a vida inteira. Exatamente, né? Mas... E você escutar isso, eu falava, Senhor, mas é assim que vai acabar, então? Né? Gente, é assim, ó. Todo mundo questiona, né? Todo mundo questiona Deus. Tem uma certa hora da vida e fala assim, o que o Senhor quer de mim, né? A gente tem que estar preparado para aquilo que vem. O mundo não é só flores, né? Não é quer dizer que eu sigo Jesus, que a minha casa vai ser só flores. Não, pelo contrário. Eu falo que Deus permitiu tudo isso que a gente vem vivendo para agraciar mais pessoas, trazer mais pessoas para perto dele. Hoje eu dou esse testemunho aqui, né? Tem uma canção do Padre Fábio de Mello que diz assim, se eu não me engano é Contrários: só quem já provou a dor, quem sofreu, se amargurou, viu a vida e a cruz em tons reais. Então a vida e a cruz, elas caminham juntas. Não tem como você caminhar na vida sem carregar a tua cruz. Jesus, ele veio para mostrar justamente isso, que na nossa trajetória nessa terra nós vamos passar por situações em que o flagelo vai bater, em que a dor vai ser forte, mas só quem já provou a dor, quem sofreu, quem passou noites em claro, quem teve uma enfermidade, quem passou a dor do luto, quem passou inúmeras dificuldades, quem perdeu tudo que tinha, ficou sem nada financeiramente e teve que recomeçar tudo de novo, viu a vida e a cruz em tons reais. E Deus vai colocando a cruz no nosso caminho e permite a cruz no nosso caminho, mas nunca além das nossas forças, porque sempre ele vai colocar um sirineu para ajudar a carregar. Exatamente. Quantas pessoas eu imagino que também deram força para você, Marcelo, nesse tempo que você se sentiu, né, com o peso nos ombros, né? Quantas experiências que você deve ter vivido também com vários sirineus que Deus foi colocando no teu caminho, depois que a Andréia também saiu do coma, na vida dela, para recomeçar, para voltar, né? Para fazer com que a vida seguisse o seu curso novamente como antes. Mas entenda isso, minha gente, Deus está cuidando de nós. A palavra de Deus, enquanto eles falavam, eu até peguei aqui, que me veio muito forte essa passagem no coração, 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, diz assim: confiai-lhe todas as vossas preocupações. O que está te preocupando hoje? O que está tirando a tua paz? O que está inquietando o teu coração? Confiai-lhe todas as vossas preocupações, porque ele tem cuidado de vós. Olha que forte isso. E eu tenho certeza, como esse casal teve a prova viva de que Deus estava cuidando deles o tempo todo, não tenha dúvida que Deus está cuidando de você também, diante do diagnóstico que você está esperando, da resposta que você ainda não recebeu, da graça que você ainda não alcançou. Tem gente que às vezes está se questionando agora aí do outro lado, dizendo assim, mas por que acontece coisas assim na vida dos outros e na minha não? Porque talvez você não está enxergando a sua vida, ou Deus na sua vida, como Ele está trabalhando no momento. Porque Ele tem cuidado de vós, e nos detalhes. Os grandes e maiores testemunhos foram produzidos na dor, no sofrimento. Uma coisa que eu quero dizer para você que está me acompanhando. Nesse podcast, em todos os podcasts que a gente está fazendo aqui, a gente traz partilhas de pessoas
que vão agregando para a nossa vida algo extraordinário. Que Deus trabalha o tempo todo para construir um homem forte, uma mulher forte, para nos dar um testemunho que realmente pode mudar a nossa história nessa terra. Porque não dá para viver nessa terra como se fosse algo, vamos dizer assim, que é simples. A vida não é simples, a vida de ninguém é fácil. A sua não é, a deles não foi, não está sendo, como também cada pessoa nessa terra carrega uma dificuldade, carrega uma dor. Ah, eu quero vencer, eu quero ser um vencedor. Quem que é o vencedor? Uma pessoa que soube vencer uma dor. Se você quer ser um vencedor, você vai ter que aprender a vencer as dores da vida. Vencedor que não vence as dores do dia a dia não chega em lugar nenhum. Então tenha certeza, se você um dia quer ser colocado no pódio, quer receber a vitória, a graça, a cura, a libertação, você precisa aprender a passar por esta cruz, pelos tons reais da cruz. Aprender a passar pelo sofrimento e enxergar o que esse sofrimento pode me ensinar hoje. Se eu quero ser um vencedor, eu preciso ter a força e a estrutura necessária para vencer as dores da vida. Não é isso, Marcelo? Exatamente, Igor. Resumiu bem, né? É bem isso aí mesmo, né? Você vai conhecer o amor de Deus na dor ou no amor, né? Que seja no amor, né? Porque na dor é um pouco mais dolorido, né? Mas às vezes a gente nunca está preparado, né, para aquilo que vem. Mas o vivenciar Deus é diário, né? Jesus nunca prometeu nada para ninguém, né? Prometeu o céu. O céu ele prometeu, mas ele não prometeu que você vai ter uma vida... Se fosse o próprio Deus, foi crucificado na terra. Então, o que seria de nós, né, sem a misericórdia dele hoje? Então, eu falo que nós tivemos verdadeiramente um milagre dentro de casa. E eu sou muito grato a Deus, a Nossa Senhora que intercedeu por nós, que veio mostrando Amém. Esse trabalho, né, de evangelização. Eu falo assim, né, cada um tem o seu jeito. Você tem o dom da palavra, você tem o dom da música, né? Você é perseverante todos os dias de manhã, nas lives. Deus olha por você também, né? Se você, Igor, pegar e fizer isso todos os dias e salvar uma alma para Jesus, já está valendo, né? Já está valendo. Meu Deus. Então, às vezes você fala assim, a live tem 2, tem 3, a live... Meu irmão, se tem alguém lá que está precisando de ouvir sua palavra, como tem alguém aqui ouvindo a nossa palavra hoje, né? Deus teve misericórdia de nós, da nossa família. Por isso que eu sou grato a Deus por isso. Mas não quer dizer que você que está escutando em casa, Deus vai só ter misericórdia de você. Se não for o seu momento, Deus sabe o que está fazendo por você também. Então, acredite, tenha fé. Nós tivemos fé, né? A palavra é uma palavra tão pequena, fé, mas é uma palavra de tanta valia que eu não sei explicar o que aconteceu. A fé moveu nossa família, né? André é um testemunho vivo aqui hoje, né? Que no mínimo era para ter ficado sequelada e está aqui, né? Cada vez, né, evangelizando mais. E o que é mais bonito de tudo isso hoje, Igor, é que muita gente olhou para nós, né, com esse olhar de misericórdia, olhar de testemunho, de fé, né? Hoje, com a graça de Deus, né, Deus preparou esse momento aqui na sua casa hoje, né, no seu estúdio, né, no Top Fé. E não foi por acaso, né? 3 anos depois, nesse exato momento, André estava, né, em coma, né, praticamente morta. E hoje ela está aqui, sã e salva, sem sequela, né? E isso é maravilhoso, cara. Isso não tem preço. Eu falo assim, você acha que você tem problema, até você não ter um problema de saúde. Porque aí você vê que você não tinha problema, você tinha obstáculos para passar. Verdade. Então, o que aconteceu? Tudo isso foi fluindo natural, né? Eu falo assim, foi triste, foi dolorido? Foi, mas foi maravilhoso ter acontecido isso com a nossa casa. Olha que coisa, né? Falar um negócio desse, né? É um sofrimento que foi maravilhoso, porque hoje, através da nossa fé, da nossa perseverança, Deus vem usando nós. E como casal, o que essa experiência vivida mexeu? Melhorou alguma coisa? Agregou, acrescentou alguma coisa na vida de vocês? Tudo que vocês viveram, não só a parte do acidente, mas especialmente também o teu encontro com Deus. Como era o relacionamento de vocês antes
dessa conversão, antes do rosário, antes de Nossa Senhora entrar, e como é hoje? A gente sempre foi um casal muito unido, nós dois. Onde um estava, o outro estava junto, a gente sempre vivia muito junto. Pois depois de tudo isso, ainda agora muito mais próximo. Então, além da gente... mas a gente já vive junto. A gente está sempre junto. Mas às vezes faltava alguma coisa ainda. E a gente não sabia o quê. Então, hoje, depois de tudo isso, a gente ainda é mais próximo. É uma casa muito bem sucedida, muito bem abençoada, graças a Deus. Nós somos muito próximos, nós 4 e nós 2 também. Então, às vezes ele fala assim, ontem mesmo ele falou assim, nossa, ele chegou para almoçar, hoje de manhã você não me ligou. Porque eu ligo, pelo menos 2, 3 no dia, porque... deixa eu escutar a voz dele. Eu sinto a saudade. É isso. Mas você vai ver ele daqui a pouco. Não tem problema, mas eu quero ver a voz dele. Então, né? A gente se aproximou muito mais depois de tudo isso. Você que trabalha no hospital, vai saber explicar isso para mim com mais propriedade. Mas quando uma pessoa, eu vou falar como um leigo agora no assunto, mas quando uma pessoa ela vai para um hospital, ela chega para... fazer exames porque está sentindo uma dor, passou por um acidente, alguma coisa. A primeira coisa que é feito, o primeiro procedimento que é feito é você colocar o acesso. Por quê? Coloca o acesso porque se nesse meio tempo, caso ela ficar ruim, piorar um pouco mais, é o tempo de a gente fazer alguma medicação para ajudar ainda mais rápido. O que é o acesso? O acesso tem pegar a veia, punção venosa, central ou periférica, tanto faz. E a gente vai colocar, vai medir a pressão, vai ver os batimentos cardíacos, vai ver tudo isso lá. E vai dar a medicação por aquele acesso. Sim. Então entenda o seguinte, o que eu quero dizer para você com isso hoje? Que tem pessoas que estão acompanhando esse podcast agora, talvez você olhe para a tua vida como casal e você percebe que as coisas não estão indo bem, porque está faltando acesso. O acesso serve para colocar o medicamento. O acesso serve para fazer tudo isso que a André acabou de explicar agora. Porque sem o acesso, a pessoa tem que te furar toda hora. Sim. Toda hora tem que te cutucar, toda hora tem que enfiar a agulha ali, e isso dói. Então tem muito casal que não tem acesso, que não tem o acesso do amor, que não tem o acesso da oração, que não tem o acesso da paciência um com o outro. E isso faz com que um vive cutucando o outro. Aí a esposa cutuca o marido, ele cutuca ela e chega num ponto que isso vai causando uma ferida. A minha filha uma vez pegou um trauma por um tempo, né, porque ela foi fazer foi tomar uma vacina e a moça não tinha muita experiência, a enfermeira não tinha muita experiência e por várias e várias vezes tentou furar ela. Né, tentou achar a veia, não conseguia, ela entrou em pânico. E sempre que a gente ia depois levar ela para tomar uma vacina de novo, ela não queria. Ela gritava, porque ela lembrou que o tanto que ela foi ferida por aquela agulha. Às vezes você está usando uma agulha para ferir a pessoa que Deus colocou para você curar. Porque falta esse acesso, porque falta saber ir na veia daquilo que realmente é necessário para solucionar o problema. Às vezes, para você resolver um problema, você tem que ir na raiz do problema. E para você ir na raiz do problema, você tem que usar o remédio certo. Não tem como você curar uma enfermidade dando um remédio errado. Você vai causar um outro problema ali. Às vezes você está usando o método errado, você está usando a maneira errada com o teu esposo, com a tua esposa, e é por isso que as coisas estão tão complicadas assim. Peça para Deus a graça de encontrar o acesso do coração dessa pessoa, para que vocês possam viver como a Andréia e o Marcelo compartilhou aqui. Como eu também tenho tentado viver todos os dias dentro da minha casa com a minha esposa e com os meus filhos, em harmonia. Né, buscando saber que a gente sempre, é claro, vai ter sim as discordâncias, vai ter sim os dias de discussão, né, porque relacionamento nenhum é um mar de rosa o tempo todo.
A rosa, ela tem o espinho, né, Marcelo? Tem o espinho, com certeza. Ela é bonita, ela é cheirosa, mas tem o espinho dela. Assim. Nossa Senhora te entregou a rosa lá no Terço das Rosas, mas ao mesmo tempo também ela não deixou de te entregar os espinhos, para dizer que a vida vai ter sim a beleza da rosa, mas em alguns momentos você vai ter que ser forte para suportar a dor do espinho. Isso mesmo, Igor. Até tá escrito aqui, ó, seja forte e corajoso. Isso é uma ordem, né, Josué, né? Josué 1:9, né? E na Bíblia fala, né? 365, algumas traduções 366 vezes. Não tenhais medo, eu estarei contigo. Então, olha aqui, né? Para que a gente vai ter medo? Né? Se você acreditar literalmente que Deus está com você, né? Jesus não fala assim, ó, onde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei lá, né? Essa passagem ficou muito também forte quando a Andréia estava no hospital, porque todas as vezes que ela estava lá deitada, seja um ou outro que a gente ia lá, eu orava segurando a mão dela, pegava o terço dela, segurava a mão, rezava 3 Ave Marias com o Pai Nosso. Então, não deixei de orar com ela, sabe? É um processo, né? A fé, ela é um processo. A fé, você não vai descobrir ela da noite pro dia. Você tem que estar em constância oração, né? Para você, quando chegar numa tribulação, ter um pouco mais de entendimento, porque é o que você acabou de dizer, né? O que Deus tem para um, não tem para o outro, mas se tem, por que eu, Marcelo, fui agraciado dessa forma? Eu não sei, eu não tenho essa resposta para você, mas eu sou grato a Nossa Senhora por isso, né? E se Deus quiser e Deus abençoar, a gente vai continuar nesse trabalho, né? Então, evangelizando através dos rosários, né? E quando eles chegaram aqui, eles trouxeram essa imagem que está aqui do lado, olha que linda, né? Essa imagem de Nossa Senhora de Fátima, e eu tenho recebido aqui pessoas devotas de Nossa Senhora de Fátima, vão vir outras aqui, e eu já sinto que ela é a madrinha desse podcast. Tô achando, hein? Ela é a madrinha desse podcast, porque são várias pessoas que têm experiências lindíssimas de fé pela intercessão de Nossa Senhora. Eu quero dizer para você que está me acompanhando aí, que talvez não entende a fé mariana da maneira que ela realmente é. Maria não é deusa, como diz a canção do Padre Zezinho. Não é deusa, não é mais que Deus, mas depois de Jesus, o Senhor, nesse mundo ninguém foi maior. Porque ela foi aquela que o próprio Deus escolheu para essa missão linda de gerar o Salvador. E depois, essa missão ainda mais linda de gerar cada um de nós para a fé. Assim como gerou o Marcelo para a fé, assim como gerou tantas outras pessoas, e muitos que estão aí do outro lado também foram gerados por Maria na fé em Deus. Eu acho até interessante, Marcelo e Andréia, você que me acompanha também pelo podcast, a história de Jonas. Diz que quando Jonas foi engolido pela baleia, a palavra diz que ele ficou no ventre da baleia. Estranho isso, né? Porque quando a gente come alguma coisa, vai para onde? Pro estômago, né? Vai para o estômago. Então, aquele processo na vida de Jonas foi um processo maravilhoso, um processo de Deus, porque no estômago você é destruído, o alimento é destruído, mas no ventre o filho é gerado. Exatamente. Então, quando ele vai para a baleia, para o ventre da baleia, Jonas está sendo gerado ali por Deus, um novo homem. Não um homem mais que quer fugir, que quer ir para um lugar onde Deus está mandando ir para um lugar, Jonas está querendo ir para outro. Não. Talvez você tenha sido Jonas, Deus está te pedindo para ir para a igreja, como falou para o Marcelo, vamos para o Terço das Rosas. A Andréia falava, vamos para o Terço das Rosas, vamos para o Terço das Rosas, ele ia para o boteco, ele ia tomar uma cervejinha, ele ia sair com os amigos. É o Jonas que, em vez de ir para Nínive, está indo para Tarsis. Deus quer te levar para um lugar extraordinário. E entenda o seguinte, como aconteceu na vida de Jonas, às vezes acontece na vida de muita gente hoje. Jonas, quando quis ir na contramão do propósito de Deus na vida dele, ele subiu para um barco que estava indo para uma direção contrária. E o que aconteceu quando Jonas entra naquele barco? O barco começa a passar por uma tempestade tão terrível que eles começam a ter que jogar tudo para fora do barco para ele não afundar.
Aí chega um instante em que eles percebem que o que está fazendo o barco afundar não é o peso das coisas que tem ali, mas é o peso da desobediência de Jonas. E o barco só se acalma, a tempestade só se acalma quando eles jogam Jonas de dentro do barco para dentro do mar. Às vezes as pessoas param e não pensam isso, né? O que fez Jonas ir para o ventre da baleia? A desobediência dele. E fez com que ele tumultuasse a vida de uma tripulação inteira. Às vezes uma pessoa que está em descomunhão com Deus, uma pessoa que Deus está te pedindo para ir para a igreja, para voltar para a missa, para rezar o terço, para viver a fé, e essa pessoa teima em não viver, e vai para outros lugares onde Deus não gostaria que você estivesse, ela tumultua o barco da casa inteirinho. É a tempestade que vem, são coisas terríveis que acontecem, porque esse coração que era para estar na direção de Deus, foi para a direção contrária. Deixa Deus colocar você no barco certo, deixa Deus te colocar na rota certa. É hora de ir para o ventre, não da baleia, mas para o ventre de Nossa Senhora e ser gerado com ela como Jesus foi gerado. Deixa ela te gerar hoje um novo filho, uma nova filha, deixa ela te gerar hoje como uma nova criatura em Cristo Jesus, porque tudo que ela gera não é para ela, ela entrega para Deus. Assim como ela entregou Jesus e ficou ali aos pés da cruz até o fim, sabendo, ele não é meu, ele é de Deus, é o próprio Deus, e essa missão que ele tem, ele precisa cumprir até nas últimas consequências. Porque só quem perdeu na vida sabe o que é ganhar. Quando a gente perde algo na vida, quando a gente entrega algo na vida, na verdade nós não estamos perdendo, nós estamos investindo. Tudo que você entrega para Deus não é perca, é investimento. Porque você pode ter certeza, você está entregando agora algo, mas vai receber do outro lado algo muito maior. Toma posse disso para a sua vida. Eu gostaria que vocês transmitissem ainda mais uma mensagem no coração das pessoas, aquilo que esse podcast, aquilo que algum momento especial Deus falou na vida de vocês. Sabe, Igor, não é porque a gente está numa sintonia muito bonita na igreja, com Deus, que a gente acha que a vida vai ser muito bonita daí para frente. Não, aí vem as dificuldades. Tem as batalhas, tem as dificuldades, todo mundo tem. Nós também temos, dentro de casa, no trabalho, em qualquer lugar. Mas a gente precisa ser perseverante, acreditar e confiar, porque Deus vai nos moldando, nos dando sabedoria para realizar qualquer coisa sempre da melhor forma, sem medo. Então, a partir daí que a gente acredita e confia, a gente vai tentando organizar da melhor forma. Então, assim a gente vai conseguindo seguir em frente, sem sofrer, sem medo. Amém. Amém. Marcelo? Você sabe as palavras sobre Jonas, né? Sobre o gerar, né? No ventre. A minha palavra para você que está assistindo aqui hoje é gratidão, sabe? Gratidão mesmo a todos que fizeram parte do nosso processo de crescimento de fé, né? Se eu for citar o nome de todo mundo aqui, eu vou escrever uma folha gigante de nomes, né? Mas eu gostaria de que você que está assistindo aqui sabe que teve no nosso processo. Muito obrigado, tá? Continue rezando junto conosco, né? Continue nessa linda caminhada, né? De Nossa Senhora. Ela não desampara ninguém, tá? Se você confiar verdadeiramente que Deus está contigo, Ele vai estar. Mas confie, não vai naquela desconfiança não, né? Vá no intuito, o senhor está comigo? Então, vamos lá, confie. Foi assim, eu questionei Jesus, sim, em tudo que a gente passou, mas eu nunca perdi a fé e a esperança. Eu sabia que a Andréia ia ser curada. Não sei te explicar o porquê, mas é porque talvez tudo que Nossa Senhora veio colocando desde o começo, nesse processo, eu tinha certeza que ela ia sair curada disso. E a medicina sempre falou o contrário, né? E hoje ela está aqui como prova viva de um milagre sem uma sequela. Não é? É muito... É lindo isso. É lindo. É que eu falo, é triste e lindo ao mesmo tempo. Então é maravilhoso o amor de Deus. E uma coisa que a gente precisa entender, de acordo com aquilo que você acabou de falar agora, é que quando Maria recebeu a visita do anjo, ela
não duvidou. Não. Mas a palavra diz assim que ela não sabia como as coisas iriam acontecer. Ela não entendia como as coisas iriam acontecer. Tanto é que ela diz ao anjo assim, mas como isso pode ser possível se eu não conheço homem algum? Maria não duvidou do que Deus iria fazer, mas ela tinha dúvidas sobre algumas questões. Como que as coisas vão acontecer? Às vezes a gente está vivendo uma situação em que você não tem dúvidas que Deus está agindo, mas você tem dúvidas de como Deus vai fazer as coisas acontecerem. Como as coisas vão funcionar, como vai caminhar agora, como vai se dar a vida agora diante dessa situação. As dúvidas, elas são naturais na vida de qualquer pessoa. Você pode sim ter dúvidas, e inúmeras, como eu tenho no meu coração, sobre muitas situações, mas eu não duvido que Deus pode fazer algo extraordinário com cada uma dessas situações. Toma posse disso. Não duvide. Não deixe essas dúvidas que você carrega na mente e no coração se transformar em incredulidade. Porque Deus está cuidando de vós. É isso que a palavra nos diz hoje. Deus está cuidando de vós. Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês. Foi uma alegria imensa receber vocês aqui no podcast. E se tem ainda algo que vocês gostariam de compartilhar, fica à vontade, né? Pode ficar à vontade, porque foi uma alegria imensa receber a história de vocês aqui hoje, que com certeza vai somar muito na vida de cada pessoa que nos acompanha neste Top Fé desta quinta-feira. Eu que agradeço, Igor, pelo convite, tá? Que Deus, Nossa Senhora de Fátima, que eu acho que agora ela é madrinha desse podcast, hein? Continue te abençoando, trazendo pessoas, né, que agregam na vida de outras pessoas que precisam também de escutar uma palavra de Deus, né? Nós testemunhamos um milagre aqui, né? E é assim, a palavra de Deus, ela vem sempre para nos acalentar, né? Nos dar forças, né? E as pessoas que estão lá fora, através desse podcast, elas vão escutar essa história. Então, que a nossa força seja a força dessas pessoas também, né? Que não perca a esperança, não perca a fé em Deus, né? E eu costumo sempre dizer assim, que a gente corre atrás do vento o dia inteiro, né? Porque a gente corre para lá e para cá e para cá. E se Jesus, a senha nossa, for chamada hoje, você está preparado para ir para o céu? Uma pergunta, né? Então, a gente tem que estar sempre alimentado para, se um dia a nossa senha for chamada, porque a gente não sabe nem o lugar, nem a hora, nem o dia. Realmente. Né? E aquele dia eu não esperava que ia acontecer isso. Então, se você for uma pessoa mais entendida, buscar a Deus sempre, alimentar sempre da comunhão, um dia você já está preparado. Né? Se Jesus tivesse levado Andréia aquele dia, tinha certeza que talvez ela já ia para o céu aquele dia, porque a gente estava numa caminhada bonita, muito, muito fervorosa, né? Então a gente não sabe o momento e o lugar. Então vamos caminhando com fé, o amor, e assim. Acho que basicamente essa intenção do coração. Andréia, muito obrigado, que Deus te abençoe. Foi muito bonito aqui hoje o seu testemunho e a sua partilha de vida. Obrigado a você, Igor, por este convite, e que Deus continue te abençoando, te protegendo e te iluminando. Que você continue sempre nesse caminho bonito e maravilhoso que é. Amém. Gente, Deus abençoe você que acompanhou o Top Fé Podcast desta quinta-feira. Foi uma alegria imensa receber esse casal iluminado, cheio da graça de Deus, que somou muito na minha vida e na vida de cada um de nós que hoje acompanhamos esse podcast. E, é claro, semana que vem, mais um convidado especial aqui para explanar um pouquinho mais sobre a nossa fé. E, semana que vem vai ser um assunto que eu tenho certeza que vai mergulhar você naquilo que a igreja vive, celebra. Eu vou trazer uma pessoa aqui que tem uma mente assim absurdamente admirável para aquilo que se diz com conhecimento sobre a nossa fé, sobre a doutrina da igreja. São tantos outros assuntos que nós temos dúvidas no coração. Porque é o seguinte, a palavra de Deus diz que o povo se perde por falta de conhecimento. Então é esse conhecimento sobre a fé que vai sustentar a nossa vida em Cristo Jesus. E aí quando vem a dificuldade, quando vem a dúvida, quando vem a tribulação, a gente consegue passar, porque a gente sabe que existe uma palavra de Deus para nós que irá se cumprir. Você pode ter dúvidas, mas não duvide nunca
que Deus está cuidando de vós. Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Agradeço de coração a todos os patrocinadores deste Top Fé Podcast e que Nossa Senhora derrame as bênçãos, as graças e cubra com seu manto de amor você e a sua família. Até o próximo Top Fé Podcast, se Deus quiser. Curte, compartilha, manda aí para o máximo de pessoas. Vamos fazer chegar em muitos lares e corações essa mensagem. Grande abraço para você e até quinta-feira.